Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Encontro da Primavera de 2023, Sociedade Teosófica no Brasil, terceira região. Esse encontro que acontece anualmente no estado do Rio de Janeiro. E este ano, o tema do Encontro da Primavera será A Voz do Silêncio, um livro vivo. Anualmente, na entrada da primavera, nós realizamos esse encontro como uma forma de renovar os nossos votos na intenção de seguir na senda do aperfeiçoamento humano. Assim, nossos irmãos e irmãs são convidados a compartilhar conosco o resultado dos seus estudos, do seu conhecimento, de forma a fortalecer a nossa intenção de seguir adiante na senda do aperfeiçoamento humano. Então, minhas irmãs e meus irmãos, a primeira palavra será da coordenadora regional, Graça Nascimento, que dará as boas-vindas. Na sequência, o presidente da loja Nirvana também dará as boas-vindas. Em seguida, Ana Cristina Moura falará sobre o tema e fará a introdução temática desse encontro da primavera. A abertura está com o presidente da Sociedade Teosófica, Otávio Marquezine. Bom, minha irmã Graça Nascimento, por favor, abra o seu microfone. Bom, é com muita alegria, né, que nós recebemos o presidente da Sociedade Teosófica no Brasil e nessa oportunidade nós vamos ter muito a aprender, muito a entender, principalmente na questão principal, que é formar um núcleo da fraternidade universal e que a gente possa aprender todas as mensagens que estão vindo aqui e possamos continuar contribuindo para a evolução de todos os seres que habitam a Mãe Terra. Então, gratidão ao presidente Otávio por como é que é? Por nos compartilhar, para que a gente possa compartilhar esse momento tão importante. E parabenizo também as coordenadoras desse evento, né? Pelo incentivo, pela força e determinação, e por conta disso nós estamos hoje fazendo acontecer esse encontro da primavera. Então, boa noite a todos e vamos à apresentação aí da coordenadora. Ok? Muito bem. Ana Cristina, querida, minha vez, né? Isso, é a sua vez, Fernando. Isso Tá mesmo. ótimo. Fique à vontade, Meus irmãos, a loja anfitriã, a loja na sexta-feira é a loja Nirvana. Vejam que dia auspicioso, que espaço extraordinário e nirvânico, né? E o nirvana, a transcendência, é o anúncio da primavera, né? O anúncio não, é a vivência propriamente dita da primavera, do florir, do desabrochar e do iluminar, do embelezar a vida. Então, meus irmãos, é uma honra, primeiramente, recebê-los na noite de hoje, nesse contexto, nesse espaço virtual nirvânico, e também revê-los, né? De estabelecer, reconhecer esses laços existentes durante anos a fio, né? Estamos entre irmãos, estamos em harmonia, estamos em sintonia, estamos primaveris. Muito bem-vindos ao espaço nirvânico na noite de hoje, meus queridos. Namastê. Obrigada, Sérgio Fernandes, pelas boas-vindas. A loja Nirvana aí está bem representada. Bem, minhas irmãs e meus irmãos, agradeço também a presença de cada um e cada uma de vocês aqui hoje. Essa temática, A Voz do Silêncio, no livro vivo, é
um tema que tem sido atualmente redescoberto por muitas pessoas. E isso é muito bom, porque Helena Petrovna Blavatsky, quando trouxe esses conhecimentos para o Ocidente, ainda naquele momento, não era possível dimensionar o alcance desse conhecimento. E essa obra de Helena Petrovna Blavatsky atravessou séculos, né? Então, hoje a gente pode ter contato com essa obra maravilhosa de Helena Petrovna Blavatsky. Helena Petrovna Blavatsky foi a principal fundadora da Sociedade Teosófica. Para ela transmitir esse conhecimento perene da sabedoria divina, foi necessário que houvesse uma preparação. E também, Helena Petrovna Blavatsky era uma pessoa muito diferente, era singular realmente, né? E desde a infância ela já apresentava dons que a faziam singular. Ela tinha poderes psíquicos que ainda não estavam totalmente sob o seu controle, mas que depois ela conseguiu controlar esses poderes. Helena Petrovna Blavatsky, ela nasceu numa família de nobres. Então, por parte de mãe, ela tinha como um avô um governador de uma província. E a avó de Helena Petrovna Blavatsky, também por parte de mãe, era uma pessoa dedicada à ciência. Já a mãe de Helena Petrovna Blavatsky era uma grande escritora. Assim, Helena Petrovna Blavatsky, com toda essa influência, recebeu essa herança cultural. O pai de HPB também era um homem militar, né? Então, ela recebeu essa herança, tanto de parte de mãe como de parte de pai, que favoreceu que ela entrasse em contato com culturas diversas ainda na infância, tanto por meio das viagens que ela fazia com a família e também pela busca que ela fazia na biblioteca do seu avô, onde ela entrou em contato também com uma vasta cultura, que foi assim um terreno fértil que fez florescer na época certa o conhecimento de HPB e levou ela a entrar em contato com os mestres de sabedoria, podendo então transmitir esse conhecimento transcendental para o Ocidente. Bem, Helena Petrovna Blavatsky casou-se aos 17 anos, mas o casamento não durou muito. Quando ela se separou, logo começou as suas viagens pelo mundo. E quando ela tinha 20 anos de idade, ela entrou em contato pessoalmente com uma pessoa que lhe era muito familiar desde a sua infância e que ela conhecia dos seus sonhos, que ela considerava que era o seu protetor. Quando ela viu essa pessoa na Inglaterra, ela estava junto com o seu pai. Ela ficou muito surpresa, é claro, mas ele fez um sinal para que ela aguardasse o momento certo que ele ia conversar com ela. Então, nesse momento, ele colocou para a Helena duas possibilidades. E ela deveria escolher ser uma pianista, uma grande pianista, ou ser preparada para um grande trabalho em benefício da humanidade. Então, ela escolheu a segunda opção, que era ser preparada para um grande trabalho em prol da humanidade. Para isso, ela deveria viajar para o Tibete. Ela tentou inúmeras vezes e, como vocês sabem, é muito difícil isso, né? Mas quando ela conseguiu, ela então se colocou aos pés dos mestres e recebeu esse conhecimento. Bom, minhas irmãs e meus irmãos, agora eu vou fazer um compartilhamento para que vocês possam receber aqui, né, um pouco do trabalho que eu fiz, né? Uma colaboração como uma introdução ao tema. Amanhã, aproveitando esse momento, nós teremos também a continuação do Encontro da Primavera e, nessa oportunidade, serão reuniões presenciais. A primeira reunião é para o Bazar Teosófico, às 9 horas da manhã, na sede das Lojas Teosóficas do Rio de Janeiro. Quem mora perto, por favor, venha participar presencialmente desse bazar. E, na sequência do bazar, teremos o painel presencial com transmissão via Zoom. E os participantes serão Ana Cristina Moura, Suzana Viana, Carlos Emanuel e Eric Lobão. Estarão na manhã do sábado, presencial com transmissão via Zoom. Agora, no domingo, nós teremos também a continuação do Encontro da Primavera, um painel pela manhã. E, nessa ocasião, o painel
terá a presença aqui de membros de outros estados também, tá? A primeira panelista será a coordenadora regional, Graça Nascimento, e na sequência teremos Cláudio Cruz, Raquel Campanati e, finalmente, Ailton Santoro, do Rio de Janeiro. Então, todos estão convidados a participarem aí do painel amanhã, tá, gente? Venham aí presencialmente também via Zoom. Bom, então aqui estão os slides. A Voz do Silêncio, um livro vivo. Alguns livros nascem mortos, outros são de vida curta. Existem ainda livros que alcançam certa popularidade e duram sua geração. É considerado uma alta ambição esperar por livros que sejam lidos por 2 gerações. Poucos escritores conseguem, e bem menos são aqueles que escrevem para séculos. As obras de HPB se enquadram nesta última categoria. Então, Helena Petrovna Blavatsky escreveu A Voz do Silêncio no século XIX. Foi a última obra que Helena Petrovna Blavatsky escreveu. E ela mesmo, no prefácio do livro, diz que A Voz do Silêncio é uma tradução dos ensinamentos que ela recebeu quando ela esteve no Tibete e que ela foi capaz de decorar. Isso mesmo, porque aqueles ensinamentos eram apenas para os lamas internos, era um conhecimento esotérico. Então, ela não podia escrever aquilo num papel e levar copiado. Ela tinha que decorar mesmo, né? Então, ela fez isso e o resultado foram essas obras magnas como a Doutrina Secreta e A Voz do Silêncio, e outros de HPB, né? Então, no Tibete, ela esteve em Shigatse, onde ela recebeu essa sabedoria perene, transcendental. Helena Petrovna Blavatsky estudou com os lamas no mosteiro Taichilup, o budismo lamaísta tibetano, né? Em Shigatse. A Voz do Silêncio é um livro também chamado Livro dos Preceitos de Ouro, tá? Então, esses livros do budismo tibetano. Essa obra que faz parte da série de que se extraíram as instâncias de Dzian, em que se baseia a doutrina secreta, da mesma origem da obra Paramartha, né? Que é aquela obra que é uma compilação feita pelo Nagarjuna, né? Um filósofo Nagarjuna, e que fala muito sobre a vacuidade e o caminho do meio. O livro dos Preceitos de Ouro, alguns pré-budistas e outros de data posterior, contém cerca de 90 pequenos tratados diferentes. Destes, HPB aprendeu de cor 39. Então, essa série de obras secretas e públicas, né, que são o conjunto desses livros, são chamados livros de Kyuti ou Kyute, que são 35 volumes de Kyute para fins exotéricos, aqueles que estão abertos ao público, e também 7 volumes esotéricos. Desses 7 volumes, existem 14 volumes de comentários e anotações. Então, foram desses volumes esotéricos que Helena Petrovna Blavatsky também trouxe como inspiração para a Doutrina Secreta e A Voz do Silêncio. O livro de Dzian. Dzian, da palavra sânscrita Dhyan, dhyana, meditação mística. O livro de Dzian é o primeiro volume dos comentários referentes aos 7 volumes secretos de Kyute. A doutrina secreta é baseada no livro de Dzian e comentada por HPB, como Helena Petrovna Blavatsky se referia a ela mesma, né, nos seus textos, com essas iniciais, HPB, seu nome. Então, Helena Petrovna Blavatsky, né, naquela época em que ela trouxe o conhecimento para o Ocidente, ela foi muito perseguida, né, porque diziam que aquilo era uma invenção, não existia aquele conhecimento. Mas, posteriormente, como esses livros exotéricos que são ligados, que são mais orientados para o público, eles foram ficando mais acessíveis, as pessoas puderam constatar, comprovar que haviam citações desses livros secretos em outros livros, como esse Tanju e Tanju. Né? Então, Helena Petrovna Blavatsky estava dizendo a verdade o tempo inteiro. Né? Bom, A Voz do Silêncio, né? O livro A Voz do Silêncio, é dividido em 3 fragmentos, onde o primeiro fragmento é chamado mesmo A Voz do Silêncio, que é uma preparação, né? E também chamada de uma sala
em que a pessoa vai receber ali, né, a orientação para se precaver no caminho, né, de possíveis acidentes que venham a acontecer por falta de conhecimento mesmo, né? Então, é também uma sala do sofrimento, porque é uma sala probacionária, né? As duas sendas, no fragmento número 2, vem mostrado aqui, né, a doutrina do olho e a doutrina do coração. Sempre aqui apontando que a doutrina do coração, né, é a doutrina que deveria ser a escolhida, né? E vai pontuando aqui cada um dos motivos. E também fala sobre a doutrina do olho. Mas o terceiro fragmento vai se deter destacadamente, né, na doutrina do coração. E apresentam, então, os 7 portais, com suas chaves também para abrir cada um desses portais, e aquilo que impede a chave de abrir o portal, né? Então, vai relatando tudo isso aí nessa obra poética, que é uma tradução de Helena Petrovna Blavatsky, que ela fez de cor, né, da sua memória. Aí, o primeiro fragmento, estas instruções são para aqueles que não conhecem os perigos dos ides inferiores, né? Que também em sânscrito quer dizer siddhis, os poderes psíquicos que Helena já apresentava lá desde a sua infância. Então, esses siddhis aí, eles apresentam também uma realidade perigosa, né? E por isso é trazido aqui nesse fragmento e na primeira afirmativa. Bem, aqui eu estou encerrando, então, essa introdução de contextualização temática com essa foto, né, das montanhas nevadas, né, lá no Tibete. Encerro aqui o compartilhamento. Namastê, minhas irmãs e meus irmãos. Bom, então agora vou passar a palavra para o presidente da Sociedade Teosófica, Otávio Marquezine, que fará a abertura. Por favor, Otávio, abra o seu microfone. Boa noite, Ana. Boa noite a todos, todas. Estão conseguindo me ouvir bem? Estamos ouvindo. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Sim. Muito obrigado. É uma alegria para mim poder estar com cada um de vocês, não apenas nessa noite, mas na sequência dos próximos dias, em meio a esse evento já tradicional da Sociedade Teosófica no Brasil, promovido, como foi ressaltado, anualmente pela terceira região, a região que abrange as atividades da Sociedade Teosófica no Rio de Janeiro, no Espírito Santo. Primavera, que simboliza o nascimento, o início talvez de uma jornada que se renova a cada ano, em ciclos de um processo evolutivo que talvez não tenham necessariamente início ou fim, mas que possibilitam um recomeçar, um redespertar, um reflorescer para uma percepção mais profunda que leve a uma realização efetiva daquilo que cabe a cada um de nós, nos conectando, possivelmente, com algo que está além dos nossos sentidos e mesmo das nossas pretensões, iluminando nossa mente, liberando a alma e permitindo que nesse regenerar espiritual a percepção da vida nos faça viver efetivamente em sintonia com aquilo que cabe a cada um de nós. O simbolismo da primavera nos é muito rico e ele está nesse ano associado a uma escolha muito mais do que feliz, uma reflexão sobre a voz do silêncio, aqui apresentado como um livro vivo. Eu costumo abrir momentos como esse com uma breve meditação, caso tenhamos possibilidade para isso e nos seja possível. Eu convido, então, a cada um de vocês para que possamos nos unir, de algum modo, em coração e mente, comungando desse nosso ideal de realização de um trabalho teosófico. Podemos fechar os olhos, então, por um instante. Observamos nossa respiração lenta, profunda, e buscamos nos estabelecer no momento presente, no aqui e no agora, unindo coração, mente e propósito,
para juntos formarmos um núcleo da fraternidade universal. E possamos receber a ajuda daqueles que sabem e podem, uma clara percepção da verdade, que possamos fluir em sintonia com a unidade da vida, em meio ao amor que tudo abrange. Que possamos vibrar na paz, em um ambiente de fluência da sabedoria. A vida oculta que vibras em cada átomo, a luz oculta que brilhas em cada criatura, ao amor oculto que tudo abranges na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. A vibração da paz, do amor e da sabedoria reverbera em todas as direções, em todos os tempos, em benefício de todos os seres. Paz a todos os seres. Agradeço novamente, meus irmãos, minhas irmãs, a oportunidade de estar convosco nesse encontro de primavera do ano de 2023, compartilhando do trabalho que a Sociedade Teosófica nos possibilita realizar juntos em benefício da humanidade. Essa sociedade, como os irmãos o sabem, é a sucessora moderna de antigas escolas de sabedoria que sempre se fizeram presentes em meio à humanidade, possibilitando que todos aqueles que buscam, quando se preparam, possam encontrar um ambiente onde a realização espiritual seja mais do que uma expectativa, mais do que uma promessa, mais do que um vislumbre, seja uma efetiva realização. Disse que, em outros tempos, essas escolas estavam, talvez, alocadas em ambientes mais restritos, talvez de uma maior dificuldade para que pudessem ser encontrados, mais presentes. Sempre que a humanidade, com o seu potencial de realização do divino, faz-se presente, escolas como essa respondem a essa presença, abrindo as portas para que um candidato trilhe a senda da espiritualidade. No fim do século XIX, alguns seres de altíssima evolução, que se apresentam como nossos irmãos mais velhos, entendiam que era chegada a hora de dar à humanidade algo que pudesse contribuir, em alguma medida, com o avanço ou aceleração de um processo evolutivo coletivo e individual. Pensavam na abertura daquilo que poderia vir a se tornar a pedra angular da futura religião sabedoria. E almejam um experimento através de um projeto que ganha autorização para ser efetivado, entre outras coisas, com uma condição: de que esses seres livres, sábios, não estivessem atuando diretamente, senão apenas através da inspiração daqueles que se apresentassem para ajudar a realizar um trabalho em benefício da humanidade. Disse que com esta sinalização favorável, positiva, um experimento começou. E esse experimento, que se inicia no fim do século XIX, surge no mundo sob a nomenclatura de uma sociedade
que indica o nome teosófica, teosofia. Essa palavra que emana do grego, juntando dois vocábulos, e que nos suscita a ideia de que existe uma sabedoria, sofia, divina, theos, uma sabedoria talvez que transborda a possibilidade da compreensão humana dentro da nossa racionalidade, mas que pode nos inspirar, nos tocar e talvez nos transformar quando nos abrimos para tentar buscar compreender a essência daquilo que somos, do que é em si a vida e do porquê aqui nos encontramos. Em uma passagem de A Chave para a Teosofia, Blavatsky, falando das antigas escolas de sabedoria e talvez daquela que seria uma escola que antecede a Sociedade Teosófica e que existiu no século II em Alexandria, sob o nome de Escola Teosófica Eclética, juntando os filaleteus, os amigos filo da verdade, a aletheia, diz que o infinito não cabe no finito, mas que num estado de êxtase, de comunhão, de paz, de silêncio, talvez seja possível para aquele que busca entrar numa fusão com algo que está além de cada um de nós, além das nossas ideias, além das nossas projeções, além das nossas expectativas. E num estado de fusão ou de amálgama, gerar o que talvez nós possamos chamar de êxtase, de um êxtase divino, ou, na linguagem do yoga, talvez, de um samadhi. Os Mahatmas, os mestres de sabedoria, num determinado momento dos seus escritos, indicados como Cartas dos Mahatmas para Sinet, dizem que é possível conectar o cosmos visível e invisível, e que essa conexão, fusão ou amálgama produz uma sabedoria viva para aquele que desperta espiritualmente. Essa sociedade, então, foi fundada em 1875 e, a partir da sua fundação, leva ao mundo a possibilidade de, a partir dos seus objetivos, nos convidar a formar um núcleo da fraternidade universal, sem nenhuma distinção, reunindo pessoas das mais diversas origens, credos, convicções, linhas ou visões de mundo, imbuídos apenas de um propósito de investigar mais sobre a vida ou buscar descobrir o que é verdade. E quando estamos unidos nesse propósito de juntos investigarmos ou descobrirmos a verdade, nos deparamos com o segundo e o terceiro dos objetivos da Sociedade Teosófica. Está vendo algum problema para poder escutar a minha voz? É que eu estou em meio a um ambiente com um som aqui no meu entorno, talvez esse som esteja vazando junto à minha voz, mas não sei se conseguem me ouvir. Eu estou ouvindo bem. Ok. O segundo e o terceiro dos objetivos da Sociedade Teosófica nos inclinam a uma intrépida busca dentro de um espaço de liberdade de pensamento, de compreensão do que seja a verdade. O segundo dos nossos objetivos justamente nos convida a tentar investigar o que é a verdade através de um estudo comparativo de filosofia, religião e ciência, buscando aportes daquilo que se produziu no Oriente e tentando, em alguma medida, fazer uma conexão com as nossas estruturas culturais e sociais, em busca daquilo que está além das estruturas culturais e sociais. Talvez isso convirja também para o lema da Sociedade Teosófica, que, traduzido para o português, nos diz: não há religião superior à verdade. Todas as religiões talvez sejam caminhos que possam alçar o caminhante a um mergulho naquilo que seja a verdade. Mas a verdade talvez transcenda todos os aspectos culturais, sociais, temporais, mas possa vir a ser sinalizada e encontrada pelo buscador que, talvez despindo-se
das suas afirmações, das suas certezas, das suas idiosincrasias, reperceba no ensinamento externo ou exotérico a verdade das idades, que talvez pulse de um ponto de luz silencioso no coração de todas as religiões. O encontro das linhas invisíveis que conectam todas as religiões, todos os fluxos de reflexões profundas das linhas filosóficas e aquilo de onde emana a ciência externa fenomenológica, daquilo que é o impessoal, o invisível, o sem forma, o númeno, talvez toque o buscador a ponto dele encontrar com algo por detrás do simbolismo. E o terceiro dos nossos objetivos indica também nessa busca da verdade a ideia de que nós podemos investigar as leis ocultas no universo e os poderes latentes em todo ser humano. Dizem que esses poderes latentes em todo ser humano são as virtudes divinas que hão de florescer, embora estejam em potencial dentro de cada um de nós. Montessori, eu estive ouvindo uma palestra recente sobre Maria Montessori, que pelas contingências kármicas viaja da Itália à Índia no momento em que eclode a guerra. E aquilo que seria para ela um período de talvez alguns meses acaba alargando-se por alguns anos, em que ela permanece em meio à sociedade teosófica e que, dizem os seus estudiosos, produz os seus livros mais profundos. Em um determinado momento, Maria Montessori diz que toda criança que vem ao mundo traz consigo o potencial da sabedoria, do projeto evolutivo que cabe àquele ser dentro desse curso de evolução. E mais do que isso, traz consigo um potencial perceptivo do projeto evolutivo cósmico. Mas isso, enquanto ela adentra na cultura, na sociedade, nos anos, na maturidade, vai sendo perdido, vai sendo esquecido, vai sendo deixado para trás, vai sendo contingenciado com as nossas necessidades de sobrevivência, sem que nós nos apercebamos da possibilidade de aprendermos com seres que recém chegam nesse plano de existência. De algum modo, se diz que todo ser humano traz consigo um potencial divino, transcendente, imensurável, que está latente, eventualmente passível de ser realizado, trazido dessa potência a uma efetiva atividade. E esta ativação dos poderes latentes é algo que circunscreve o percurso do trajeto evolutivo da alma humana, numa perspectiva individual, dentro de cada um de nós que formam essa grande família, que formamos em conjunto essa grande família que é a humanidade, e da humanidade em si. Disse que existem humanidades e humanidades num processo evolutivo que segue. E é para esta humanidade, num processo evolutivo que segue, para cada um dos seus membros, filhos de um mesmo pai e mãe, que esta sociedade foi fundada em 1875. Disse que por trás desses objetivos existe um propósito maior, talvez um propósito não tão claro, um propósito para ser descoberto por cada um de nós, e um propósito para, a partir da descoberta, ser realizado. Blavatsky, ao refletir e compartilhar sua percepção sobre esse propósito maior pelo qual a Sociedade Teosófica foi fundada, nos diz que ela foi fundada para servir a humanidade. Vejam, servir a humanidade, no sentido de possibilitar a cada um dos seus membros a percepção da essência divina que trazemos conosco, e para nos encorajar a superar as nossas mazelas, as nossas limitações, o lado animal, o lado mortal, nos dizendo: é possível, e isso depende de um esforço de cada um de nós. Ao longo do tempo, sucessão de gerações de teosofistas foram surgindo, e, independente dessa passagem temporal, a conexão que essas gerações subsequentes têm com o propósito maior
nos permitem, por exemplo, lembrar de Radha Burnier, que nasceu em 1923 e que dedicou a sua existência àquilo que ela tem como sendo a causa maior da humanidade e que ela passou a chamar um trabalho pela regeneração humana. Quando nós percebemos essa palavra regeneração, nós talvez percebamos que ela significa dar nascimento espiritual a nós mesmos. Então, isso conjuga duas ideias: a possibilidade da realização espiritual e a responsabilidade assentada em cada um de nós com o que possa significar a efetivação disso. Mais recentemente, nós temos, a partir do século XXI, o que surge com as palavras de uma missão da Sociedade Teosófica, que talvez aponte para isso que é o propósito dos objetivos declarados e apresentados ao mundo. Não redirecionando, mas apresentando, talvez, em linhas de comunicação presente, aquilo que é o propósito maior e atemporal. Essa missão vem com as seguintes palavras: servir, de novo, servir. Servir a humanidade cultivando. Eu adoro refletir sobre esse verbo cultivar. E a primavera é a eclosão da vida a partir daquilo que a natureza cultivou, permitindo que, na estação subsequente, venha a expressão temporal do mundo para a nossa percepção do bem, do belo e do bom. Então, a missão da Sociedade Teosófica é servir a humanidade cultivando, diferentemente de impondo, dogmatizando ou afirmando. Então, cultivando duas coisas, meus irmãos: uma compreensão e uma realização. Existe um nível teórico de compreensão e existe um nível prático de realização. Compreensão e realização da sabedoria atemporal, compreensão e realização da autotransformação espiritual, compreensão e realização da unidade da vida. Talvez essa seja a razão pela qual surgem, ao longo do tempo, diversas escolas de sabedoria, permitindo à humanidade e a cada um dos seus membros, no momento em que adentra num estado de maturidade de alma, compreender a verdade. Aquela verdade que, na tradição cristã, liberta a alma humana. Jesus teria dito no Sermão da Montanha aos bem-aventurados que são pacíficos que a verdade nos libertará e que nós a conheceremos. E quando ele nos fala que conheceremos e seremos libertados pela verdade, ele talvez esteja passando nesse duplo aporte de compreensão da verdade e de realização da verdade. Da teoria, que segue apenas como conceito e como ideal, a uma prática efetiva, que, saindo da promessa e da possibilidade, nos convida, num esforço de responsabilidade pessoal, a vivenciar aquilo que é a verdade. Então, de algum modo, esse projeto instigado e presenteado ao mundo a partir de 1875 chega possibilitando a cada um de nós compreender aquilo que é o mortal e o imortal, aquilo que talvez seja o atemporal e a expressão do eterno no tempo, aquilo que talvez seja uma verdade última e a possibilidade de comungarmos, a partir da comunicação, aquilo que aponta à verdade que liberta, que emancipa e que leva ao ser humano à realização da essência divina. Em meio a talvez um mundo de expiação, de erro, de dor, de sofrimento, de ignorância e de engano. Essa compreensão e essa realização talvez apontem um pouco para algo que talvez, mais do que ser repetido, nos concita um mergulho profundo para uma tentativa de vivência libertadora, que é a formação, vejam,
de um núcleo da fraternidade universal para, possivelmente, habilitar aqueles que a tanto se alocam a transformarem-se em auxiliares e benfeitores da humanidade num processo evolutivo de libertação que segue presente e que está aí colocado em benefício não de A, de B, de C ou de D, mas de todos, de todos os seres presentes, distantes, visíveis, invisíveis. Formar um núcleo de servidores da humanidade. Blavatsky escreveu muito, escreveu textos dificílimos de serem acessados, compreendidos, lidos, refletidos. Diz que ela, em si, não fez mais do que juntar apenas as mais belas flores produzidas pela humanidade e dar o laço nesse buquê para presentear a cada um de nós numa compreensão do que é esse estudo comparativo de religião, filosofia e ciência. Primeiro, através de Isis sem véu, e depois, através da doutrina secreta. Mas sentia ela que algo faltava para, talvez, estabelecer um pináculo daquilo que é o presente legado à humanidade, através da sociedade teosófica. Sentia ela, talvez, que duas coisas precisavam ser feitas antes dela deixar esse plano de existência. Talvez apresentar um compêndio que se transforme numa possível introdução às duas obras monumentais, Isis sem véu e a doutrina secreta. E a isso ela responde através da chave para a teosofia. Mas mais do que isso, algo que conecte o buscador espiritual, o teosofista, com aquilo que está além da teoria e que garanta uma possível bússola, um norte efetivo para conectar a teoria com a prática da vida espiritual. E este propósito ela presenteia a humanidade quando escreve o que nós recebemos como a voz do silêncio. A voz do silêncio chega no mundo, talvez, como um guia, não externo, porque, vejam, o próprio título nos concita a buscar ouvir a voz do nada, a voz do silêncio. Um guia interno que conecte teoria e prática da vida espiritual. Ana Cristina, na introdução, aborda, de algum modo sintético e brilhante, um pouco de como essa obra chega até cada um de nós, a partir da possibilidade de Blavatsky passar por um longo treinamento no Tibete, em meio ao qual ela foi introduzida no budismo tibetano e recebeu o aprendizado do que nós temos, segundo os estudiosos do budismo, como fragmentos de um todo maior dentro de uma escola que surge no século V, no século VI, conhecida como Yogacara. Então, o budismo vai surgir com os ensinamentos de Siddhartha Gautama, o Buda, e começa a produzir, a partir desses ensinamentos, diversas escolas. Primeiro, nós vamos ver, então, as escolas conhecidas como Hinayana, do pequeno veículo. Aqueles que, de algum modo, ouvindo todos os ensinamentos, começam a tentar trabalhar para a realização, através da vivência do Dharma e alcance do Nirvana. De algum modo, se diz que é um caminho solitário, ou um pequeno veículo, um caminho de transformação espiritual com aspiração à emancipação da consciência, à libertação da alma humana e o alcance daquilo que talvez possa vir a ser o Nirvana. A escola dos Arhats, então, esses grandes sábios. A literatura teosófica, de algum modo, nos fala de um caminho das grandes iniciações que levaria, talvez, ao alcance daquilo que nós temos no budismo como um grau de arhat. Então, esses, de algum modo, estão em vias de alcance da libertação e da possível realização do Buddhado. Passa um determinado tempo e surge um grande sábio chamado Nagarjuna, que apresenta o Prajnaparamita e que, de algum modo, começa a nos falar
de uma realidade insubstancial, de um vazio, de Shunya, o Shunyata. Então, nós vamos ter, entre outras coisas, o Sutra do Coração, o Sutra do Diamante e o Prajnaparamita. Então, o Sutra do Coração, com algumas poucas palavras, nos diz Gati, Gati, para, Sangate, Bodhisattva, quase como um sístole e diástole, Manvantara e Pralaya, inspiração e expiração, manifestação e dissolução, de algum modo nos dizendo, vai além, vai mais além, vai além do além, vai no coração do cosmos, vai além daquilo que bate e se expressa como coração, no que nada é, no vazio e incondicionado, no completo e incompreensível, no nada de que não se fala, e então uma exortação de realização. Então, Nagarjuna mergulha muito naquilo que, de algum modo, nos diz esse mundo de manifestação fenomênica é vazio de uma natureza intrínseca. Ele é o silêncio, ele é o zero, ele é o vazio, ele é o nada. Quando nós, de algum modo, falamos do Sutra do Coração, ele talvez traz uma resposta um pouco do que começará a surgir na escola Yogacara e na apresentação daquilo que é uma amostra grátis, ou a voz do silêncio, nos dizendo, por outro lado, que se uma perspectiva nos diz que o que é cheio nesse universo dos sentidos, mas na verdade ele é aparentemente cheio, porque ele é intrinsecamente vazio, aquilo que pode vir a nos levar a um niilismo, a um ceticismo, a um agnosticismo, a uma dúvida cartesiana, a uma negação de tudo, na verdade isso é apenas aparentemente vazio, porque ele é fundamental e essencialmente pleno. Pleno do quê? Não das nossas certezas ou das nossas afirmações, mas ele é pleno do mistério, ele é pleno do amor, ele é pleno de vida, ele é pleno de sabedoria, ele é pleno do desconhecido, ele é pleno do sagrado. Quando a sociedade filosófica foi estudada, aquilo que nós temos como a carta única do Mahashohan nos diz onde haverá um espaço seguro para a pomba branca da verdade ou da teosofia pousar suas sagradas patas em meio ao mundo que está dividido. Veja, dividido. E essa divisão pode estar dentro de cada um de nós. Quando metaforicamente se fala de uma humanidade ou de um mundo dividido, isso é simbólico externo para nós percebermos o interno dentro de cada um de nós, dividido entre um fanatismo religioso ou uma crença cega e um ceticismo científico. Nós saímos de um período medieval onde aquilo que é religiosidade se transformou numa instituição dogmatizante religiosa, tolhendo de nós a possibilidade de comungarmos do mistério do desconhecido, e nos dizendo e afirmando, isto é a verdade, isto é Deus, tu deves fazer isto para conseguir ter um prêmio num pós-morte ou num pós-vida. Isso obscurece nossas percepções mais profundas e tolhe do humano o espaço de encontro com o sagrado. Nós fechamos isso e, atemorizados com isso que é o desconhecido, nos abrimos para aquilo que é o conhecido no mundo fenomênico e nos aprisionamos, formando aquilo que Blavatsky, de algum modo, diz e escreve, também na Voz do Silêncio, como sendo a grande heresia da separatividade, a partir da ilusão de que exista algo per se ou isolado naquilo que seja a vida. Então, nós, de algum modo, nos aferrolhamos num conhecimento científico
percebemos a multiplicidade e nos afirmamos como parte e talvez mergulhamos como céticos acerca da vida espiritual e do que possa ser o sagrado ou o mistério. A humanidade, desde então, naquilo que seria o século das luzes ou do esclarecimento, vai cada vez mais profundamente se transformando em uma cegueira de impossibilidade de contato com o sagrado. Eu, recentemente, peguei uns textos muito interessantes de um grande pensador que vai ficar conhecido como quem palmilha e cria um método científico, que é Francis Bacon. Então, um inglês conhecido, talvez, pela perspectiva filosófica racionalista, naquilo que talvez leva a um certo ceticismo. Mas, no fim da sua existência, nas suas reflexões, 2 anos antes dele deixar esse plano, nós encontramos algumas pérolas. E uma dessas pérolas, pouco comentadas ou conhecidas de Francis Bacon, diz o seguinte: um pouco de filosofia leva o ser humano ao ceticismo, mas um aprofundamento da filosofia leva o ser humano à religião. Olhem que coisa interessante. Um aprofundamento na filosofia ou na reflexão profunda sobre aquilo que nós somos, aonde estamos, o que é a vida e por que aqui nos encontramos, leva o ser humano à religiosidade. Não à instituição das religiões, mas aquilo que é um mergulho profundo no sagrado, que talvez estabeleça no Oriente o que nós chamamos de yoga e no Ocidente o que nós podemos chamar, através do latim, de religare, de religiosidade ou de conexão profunda entre o lado visível e invisível da vida, entre o lado visível e invisível do humano, entre o lado visível e invisível de Deus, entre o lado visível e invisível do amor, entre o lado visível e invisível do cosmos. E por isso, de algum modo, quando nós vemos surgir o Sutra do Coração, ele está, de algum modo, nos colocando que, além daquilo que é aparentemente cheio, mas tem em si uma natureza vazia, Sunya, o ensinamento de Nagarjuna, aquilo que é aparentemente vazio, Sunya, na verdade, tem uma natureza de plenitude. Mas a plenitude é o desconhecido. Na doutrina secreta, o proêmio apresentado por Blavatsky nos diz que existe o que não existe, que é o que não é. O não ser, ela diz, é o verdadeiro e único ser. E ela diz, mais do que um algo, isso talvez nos suscite um estado de consciência, um estado profundo de consciência, que se nós de novo formos nos apegar um pouco nos ensinamentos do yoga apresentado por Patanjali, seria um estado de Dharma Mega Samadhi, em que nada naquilo que é a expressão fenomênica é a possibilidade, a potência de tudo que se expressa num cosmos. Que é esse vazio como possibilidade de tudo que se transforma numa plenitude. Então, Blavatsky indica, eu não posso dizer o que é, porque quando a gente diz o que é, a gente limita o ilimitado. Quando a gente conceitua e coloca no verbo, a gente estabelece uma vírgula no que, na verdade, não tem parada, porque é sempre eterno. Ele precede o universo manifestado. Ele perdura por toda a manifestação. E quando todas as coisas sucumbem, retornam aquilo que nunca deixou de estar na possibilidade do ser. E isso talvez seja silêncio. Ontem eu trocava uma ideia com a Raquel e, refletindo sobre a voz do silêncio, emana aquilo que é reflexão,
que continua sendo vírgula para algo que não tem limite. Mas silêncio é a verdade não percebida, presente em todos os instantes. O silêncio é aquilo que está por trás das palavras. O silêncio é a pausa que permite, a partir das palavras, nós nos comunicarmos, compartilharmos e juntos buscarmos compreender. Mas a essência da compreensão não está na fala compartilhada, mas no retorno ao silêncio que permite o brilho que surge como uma luz que ilumina todo o universo. Então, aquilo que é não ser no proêmio da doutrina secreta eclode como um ponto de luz, de logos, de Cristos, de palavra ou de verbo. Vejam, no Gênese cristão, no início eram as trevas e a face de Deus pairava sobre as águas do abismo. Até que, num determinado momento, o Fiat Lux, ou o Verbo Divino, eclode no som de sabedoria, no som que cria um mundo, no som que sustenta o mundo e possibilita todos os seres vibrarem num processo evolutivo. Nós nascemos, vivemos, evoluímos e retornamos emanados do mistério e trazendo conosco o potencial desse mistério e como humanos dotados de uma subjetividade que nos permite refletir e falar, ouvir, mas aprender a ouvir além dos sentidos externos e a falar através daquele de onde emana a fonte de toda a expressão falada. Isso, de algum modo, nós vamos encontrar num livro gêmeo da Voz do Silêncio, que chega ao mundo com o título de Luz no Caminho. Antes que os olhos possam ver, devem ser incapazes de lágrima. Antes que os ouvidos possam ouvir, devem ter perdido a sensibilidade. Antes que a voz possa falar na presença dos mestres, deve perder o poder de ferir. E antes que os pés possam, de algum modo, antes que nós possamos nos erguer diante da presença dos mestres, nossos pés devem ser lavados com o sangue do coração. Então, com esse mundo criado, a partir do som divino do Verbo, todas as coisas surgem sob o firmamento. Então, todos os reinos preenchem todos os mundos. E o drama da existência e do processo evolutivo, que passa, disse, por 7 grandes dias, atinge, talvez, um ponto máximo dessa dramaticidade quando esta consciência evolutiva liberta-se do sono letárgico mineral, dos sonhos vegetais, da andança animal e atinge um estado humano. No nosso estado humano, além de nós termos espírito, matéria, o eterno e o temporal, nós temos a possibilidade de realização da conexão fusionada entre isso e aquilo, que talvez seja a vivência da espiritualidade e do mistério profundo da vida. Então, nós, de algum modo, imaginamos o Nirvana e projetamos o Nirvana. Nós, de algum modo, falamos que nas escolas budistas existe o caminho Hinayana e começa a surgir um caminho Mahayana. Um grande veículo. E quando nós falamos de um grande veículo, de um caminho Hinayana, nós começamos a falar da essência dos ensinamentos que nós vamos encontrar em A Voz do Silêncio. Nós vamos começar a falar que ao lado do vazio existe um instrumental de realização daquilo que é a sabedoria ativa. E isso vem muito forte na tradição budista através de uma palavra que eles apresentam como sendo bodhicitta. Bodhi é mente, citta é mente, e bodhi seria a alma divina, Budi. Então, é uma mente iluminada pela alma divina.
é abertura para os mistérios da vida e da morte, da sabedoria, num espaço de sacralidade que talvez só se adentra numa ambiência de paz. Então, nós falávamos nas palavras iniciais que possamos, de algum modo, ser ajudados por aqueles que sabem e podem, que são talvez os fundadores reais desta sociedade, que têm seus objetivos de um propósito maior, que, sendo ajudados por aqueles que sabem e podem, possamos nós, talvez, entrar em sintonia com a unidade da vida e fluir imersos numa energia transformadora do amor. Imersos nesse espaço de fraternidade compassiva e amorosa, possamos, de algum modo, vibrar na paz. Porque é nesta vibração de paz que a sabedoria viva, da voz do silêncio, aqui apresentado nesse encontro como um livro vivo, se transforma em algo muito mais do que palavras. Esses mesmos mestres de sabedoria dizem nos seus escritos que as linhas convergentes dos nossos karmas nos trouxeram para esta sociedade e que seria uma ilusão imaginar que nós aqui nos encontramos pela primeira vez. Talvez sim, nos encontramos como neófitos. Talvez sim, nos encontramos como aspirantes. Talvez sim, nós nos encontramos ainda como aqueles que estão tentando aprender como se aprende verdadeira e profundamente ensinamentos espirituais. E talvez estejamos descobrindo que a possibilidade que nós temos de aprender a aprender se dá através da formação de um núcleo da fraternidade universal, nos elos dourados desta corrente que forma esta grande família espiritual. A sociedade teosófica, segundo o que eu consigo perceber e sentir, é um espaço de liberdade de pensamento em que aprendemos juntos. Se diz que não tem como se ensinar a amar, mas nós só podemos aprender a amar juntos. E o amor não é necessariamente receber. O amor é compartilhar. É compartilhar o que nós temos de mais valoroso. E talvez aquilo que temos de mais valoroso não nos pertence e nem nunca poderá nos pertencer. Mas ele pode, talvez, tocar nossos corações e nossas mentes. E ele frutificará, florescendo como um belo lótus, quando cada um de nós, não querendo ter para ti, retendo aquilo que possa ser uma experiência de preenchimento e iluminação da mente, compartilhando com todas as outras pessoas, do modo mais amplo e profundo que seja possível para cada um de nós, num espaço de fraternidade viva, ativa e amorosa. Isso talvez seja um aprender, a amar, a vibrar na paz, a encontrar e realizar a sabedoria, uma sabedoria viva. Eu sinto e entendo a sociedade teosófica como um espaço de fluência da sabedoria num ambiente de fraternidade onde a paz permita que uma compreensão cada vez mais profunda ilumine nossas mentes e preencha nossos corações. Esses Mahatmas continuam dizendo que seria uma ilusão imaginarmos que chegamos pela primeira vez, porque, de algum modo, aquilo que movimentamos permitiu que esse reencontro aconteça hoje. E que aconteça hoje, talvez, com uma viragem muito mais profunda e não com uma repetição daquilo que vivemos e experimentamos anteriormente. Como uma viragem que permita que essa verdade sempre livre e presente possa eclodir, produzindo uma transformação profunda e verdadeira em cada um de nós. Leadbeater, num dado momento, diz: qualquer um de nós que em dado momento tenha percebido o plano de Deus, isso é uma forma diferente de talvez dizer a mesma coisa, passa por um processo de transformação e não vive em vão. Deixa de viver a esmo, deixa de viver errante,
tem na vida mais do que um símbolo, tem na vida a experiência de uma missão que é intransferível e que começa para cada um de nós às cegas, mas que tem nesse ponto de viragem a possibilidade de que deixe de ser levada às cegas e comece a ser levada por alguém que desperta espiritualmente, percebendo suas limitações e, apesar delas, buscando realizar o melhor que pode, porque não vive para si, mas vive para ser a expressão daquele que vive através de cada um de nós. Então, esta convergência dos karmas nos permite aprendermos a aprender juntos o que é a teosofia, o que é a vida e aquilo que nós somos. E talvez nos permita ouvirmos a voz do silêncio. Esses mestres de sabedoria dizem, se nós estudarmos sozinhos, nós talvez percebamos algo da verdade. Se nós estudarmos com as pessoas que nos são próximas, que nos são familiares, que nos são simpáticas, nós talvez aprofundemos um pouco da percepção da verdade. Mas se nós conseguirmos nos desnudar das nossas inclinações, das nossas idiosincrasias, das nossas preferências, das nossas certezas, e nos permitirmos sentarmos em torno de um objetivo que vai além de nós mesmos, a compreensão da verdade. Mais do que num espírito ou num ideal de fraternidade, mas num verdadeiro espaço de fraternidade viva. Alguma coisa sublime emana da eternidade e eclode aqui. Jesus, que era conhecido como o vivo, teria dito que, externamente, como possibilidade, e internamente, como caminho de realização da verdade, onde dois ou mais se reunirem em seu nome, ele ali estaria. Eu colho uma outra passagem das Cartas dos Mahatmas em que teria se dito: até agora viste um pouco da verdade. Isso é para cada um de nós. Porque quando nós chegamos nessa sociedade, começamos a estudar junto e parece que as coisas vêm como uma cachoeira, iluminando nossas mentes e trazendo muitos insights. Uau! Nossa! Ah! Caramba! E o Mahatma diz, até agora viste um pouco da verdade. Com a ajuda do mestre, poderás realizar a verdade com a clareza do sol no seu meridiano. Mas para isso deverás te preparar. Porque não has de pensar que o mestre caminharás até ti. Antes, tu deves caminhar até o mestre. O curioso é que se diz, em alguma medida, que esse caminho é solitário, e o é. Por outro lado, nós que estamos tentando aprender a aprender, dentro disso que é um experimento que começa a partir da fundação da Sociedade Teosófica, aquilo que é um fim, e nunca pode deixar de ser um fim. O fim é si, formar um núcleo da fraternidade universal. Se transforma enquanto nós estamos tentando aprender a aprender num meio que Blavatsky apresenta a partir daquilo que ela escreve como sendo os degraus de uma escada de ouro. Vida limpa, mente aberta, intelecto ardente. E assim nós vamos indo. E quando nós nos reunimos, meus irmãos, minhas irmãs, num espaço sagrado para a realização de um trabalho que só pode acontecer a partir daqueles que se colocam como auxiliares. Vejam, nós chegamos na Sociedade Teosófica e recebemos muito.
Eu tenho um amigo em Curitiba, nosso irmão Félix Miranda, ele usa a seguinte figura de linguagem. Ele diz: entrar na sociedade teosófica é fácil, difícil é a teosofia entrar em nós. Então, vejam, nós podemos, de algum modo, dizer que quando nós chegamos na sociedade teosófica, nós vamos recebendo muito, recebemos até um diploma no início, porque quem no mundo subscreve a causa da fraternidade universal como norte de orientação da sua experiência existencial? É deixar de viver para si para abrir-se à eternidade. Isso está nos primeiros versos, um dos que eu acho mais lindos, do primeiro fragmento da Voz do Silêncio. Cavalga a ave da vida se queres ver. Dito de outro modo, abandona tuas certezas e teu ponto de vista sobre o mundo. Isso é ter uma experiência direta sobre a verdade. Quer ver? Abandona a tua vida. E depois ele diz: quer viver? Abandona a tua vida. Os versos são mais ou menos esses. E vem depois de que a mente é assassina do real. Alguns versos depois. Cavalga a ave da vida se queres ver, abandona a tua vida se queres viver. Então, isso simbolicamente nós chegamos na sociedade teosófica e ganhamos muita coisa. Mas quando de algum modo nós nos colocamos para ajudar na realização de um trabalho, que só pode acontecer nesse plano de existência através daqueles que se colocam para ajudar com suas limitações e imperfeições. Nós somos seres limitados e imperfeitos na expressão da vida. Mas podemos estar norteando a existência a partir de um propósito maior, impessoal, fazendo a conversão do egoísmo para o altruísmo, da ilusão para aquilo que é o caminho da realização da sabedoria, da morte à imortalidade. Quando nós tentamos nos colocar como auxiliares, em benefício de todos os seres, e a partir daqueles que nos estão mais próximos como irmãos espiritual, companheiros de ideal, compartilhando o nosso melhor, à luz da sabedoria, através daqueles que sabem e podem, talvez toquem nossos corações e mente em algum grau de possibilidade de percepção. E brilhem a partir de cada um de nós como instrumentos da realização de um serviço divino em benefício de toda a humanidade. A fraternidade não é um instrumento, ela é um fim. Mas enquanto nós caminhamos numa busca de compreensão da verdade, a tentativa de vivenciar e de realizar em níveis cada vez mais profundos a fraternidade, ela possibilita que algo transforme os nossos magnetismos. Blavatsky diz que a sociedade teosófica foi fundada para possibilitar à humanidade um trabalho de transformação espiritual, para que esta grande órfã que é a humanidade possa, de algum modo, ser auxiliada, e auxiliada de um modo cada vez mais presente e pungente, por meio de trabalhadores que se capacitam para fazê-lo. Então, nós saímos, de algum modo, desse trabalho da sociedade teosófica e levamos esse trabalho da sociedade teosófica a partir da nossa existência em todos os lugares, em momentos em que temos a honra de existir e de compartilhar desta vida. Blavatsky, na chave para a teosofia, tem um momento em que nos diz que existe uma teosofia prática. E, de algum modo, nós falamos que existe um tripé do caminho espiritual, que é o estudo, a meditação e o serviço. A Voz do Silêncio, poeticamente, traduzido para o português por Fernando Pessoa, Blavatsky diz que foi um grande desafio traduzir do Cenzar para uma língua ocidental, o inglês, A Voz do Silêncio, os versos que ela conhecia e sabia decorar. E Fernando Pessoa, por certo, também teve um grande desafio em conseguir traduzir do inglês para o português, mantendo a poética desse que talvez seja o livro místico por excelência da literatura teosófica. A Voz do Silêncio, na sua poética, especialmente no primeiro fragmento dos três,
é uma apresentação de um processo profundo de meditação que leva aquele que aprende a aprender a realmente se estabelecer no caminho da libertação da espiritualidade. Nesses 3 fragmentos, o primeiro, a voz do silêncio, nós estamos diante da aspiração ao caminho espiritual, que passa a nortear o aspirante. Fazendo um paralelo de novo com a tradição cristã, nós temos um momento de seguir as leis externas e nós temos um momento de seguir um mestre espiritual que leva realmente à aspiração, à libertação. Nesse momento, o mestre Jesus passa e diz: larga tudo e me segue. Isso não é necessariamente um voto de pobreza, mas isso não existe mais um apego ao que a externalidade possa significar para cada um de nós. Vejam que talvez muitas motivações possam nortear o aspirante à espiritualidade, mas diz que existe, na verdade, apenas uma aspiração, a reta aspiração. Enquanto forem outras as aspirações, nós talvez ainda estamos com um pé num lado e um pé no outro. Nós não temos como largar tudo e seguir a única e verdadeira aspiração. Mas quando esta única e verdadeira aspiração broteja no nosso coração, esse caminho da voz do silêncio realmente começa a ser trilhado. Existem passagens que simbolizam isso. Blavatsky, de algum modo, menciona de forma tão sublime. Para alcançar o nirvana é necessário o autoconhecimento. E o autoconhecimento é filho de ações amorosas. Um outro amigo diz assim: você quer conhecer teosofia? Não é nos livros que você vai conhecer a teosofia. É servindo que você conhecerá o que é a teosofia. Então, se quer alcançar o nirvana, você precisa passar por um processo de autoconhecimento. E você quer realmente conhecer a si próprio? Haja não para si, mas por amor ao mundo e em serviço, em benefício de todos os seres. Isso talvez seja a única motivação. Nós talvez tenhamos outras motivações porque o mundo manifestado nos trouxe dor e sofrimento, e eu quero me emancipar da dor e do sofrimento. Nós podemos ter motivações porque nós estamos decepcionados, nós estamos entristecidos, ou nós temos medo. Então, nós podemos ter uma expectativa futura da vida eterna, ou nós temos um medo da danação externa e eterna. E, por isso, nós tentamos nos inclinar a uma vida espiritual. E talvez nós tenhamos vislumbres e sussurros da vida espiritual, mas a única e verdadeira motivação com um potencial de transformação é uma motivação impessoal, que se transforma e se traduz naturalmente, e não com expectativa, em serviço amoroso em benefício de todos os seres. Bodhicitta, na tradição budista, com essa mente compassiva, que percebendo a dor e o sofrimento no mundo, esse é um outro verso da voz do silêncio, és capaz de perceber a dor no mundo? Clarice Lispector, numa das suas poesias, diz o seguinte: um amigo me pediu para cuidar da sua dor. Guardei a minha no bolso e fui. Nós estamos no meio da dor e da expiação, do sofrimento. Mas quando nós, de algum modo, não estamos preocupados com a nossa dor e com o nosso sofrimento, que continuam presentes, mas conseguimos ouvir e perceber um mundo que chora, nós talvez temos a possibilidade de existir no mundo buscando semear paz, amorosidade, harmonia, mitigando a dor e o sofrimento dos nossos irmãos. Em outra passagem, esta de Luz no Caminho, o livro gêmeo, diz que a senda não está fora, ela está dentro de cada um de nós. Se nós não formos capazes de encontrar ela dentro de nós, é inútil procurar fora. Mas quando nós encontrarmos dentro, nós devemos procurá-la em todos os seres, porque eles também têm esse potencial. E nós podemos, de algum modo,
ajudar a todos os seres a encontrarem esse caminho e serem livres. Aliás, uma máxima do budismo tibetano, tão bela e sublimamente colocada, se diz que, de algum modo, não se aspira à libertação para si, mas se aspira à libertação de todos os seres. Isso é a tônica do que nós vamos encontrar no segundo fragmento, Os Dois Caminhos, a doutrina do coração. Em mais uma passagem se diz: buscas a senda espiritual, pensando nas alturas a que ela te levará? Essa motivação talvez não esteja certa. Deves buscar a senda pela senda mesmo. E mais do que isso, tu deves te tornar a própria senda. E isso talvez guarde uma correspondência com um outro fragmento super importante para a gente caminhar para o encerramento dessa exposição, que a gente vai encontrar na segunda parte da Voz do Silêncio, as duas sendas. Queres te tornar um yogi do círculo do tempo? Esta é uma pergunta ao aspirante espiritual. Vejam, tornar-se um yogi do círculo do tempo. Quando nós falamos da Voz do Silêncio, nós estamos falando desse processo profundo de meditação que permite ao candidato ter mais do que um vislumbre da vida espiritual. Uma realização da unidade da vida que o coloca como um vivo, como um servidor, como aquele que leva em si Deus, o Cristo, o Buda. Eu me lembrei agora, rapidamente, de Vivekananda. Vivekananda, numa das suas passagens, diz: não há outra coisa a fazer senão servir a Deus. E ele segue dizendo: não há outra forma de servir a Deus senão servindo a todos os seres. Porque Deus está em todos os seres. E quando tu serves a qualquer dos seres, é a Deus que tu está servindo. Isso é passar pelo primeiro portal, na verdade, pelo primeiro fragmento da Voz do Silêncio, que, a partir do sussurro da outra margem, da aspiração da vida espiritual, se desvanecem as ilusões do que seja a projeção de uma vida espiritual que apenas nos livre da dor e do sofrimento, que nos coloque no reino dos céus, que nos tire da expiação dos pecados, para uma unidade presente da vida. Nós adentramos no segundo fragmento, que são as duas sendas. Então, existiriam duas possibilidades. O caminho direto, que leva ao nirvana, e aquele que é a renúncia do nirvana, que é a permanência no tempo. E aí essa passagem que eu lembrei: queres tu te tornar um yogi do círculo do tempo? Esse não é um caminho para sair do samsara. Vejam que coisa interessante. Esse é um caminho para permanecer no samsara. Mas para talvez descobrir que há nirvana no samsara. E, na verdade, para talvez descobrir que há algo, no não algo, além da ideia de nirvana e samsara. E isso talvez habilite aquele que é, no segundo fragmento, candidato ao sofrimento, o verdadeiro renunciante, que se transforma no que pode vir a executar o serviço sagrado, que, com o peso que pesa pela nossa ignorância, eclode em português na palavra sacrifício. A etimologia da palavra é ofício sagrado. Então, existem os que estão num caminho de exceção, e que talvez esse caminho de exceção, quando indica formar um núcleo da fraternidade universal, nos indique que esta sociedade foi fundada
para se transformar na pedra angular da futura religião sabedoria, trazendo consigo o potencial, com todas as dificuldades probacionárias, de capacitar agentes para a realização de um serviço divino, de um serviço sagrado, em benefício de todos os seres. Dizem que o que aparentemente é mais demorado, e isso é o segundo fragmento da Voz do Silêncio, na verdade, estabelece o renunciante a uma emancipação em graus de consecução muito mais profundos do que nós imaginamos, nos levando além da vida e da morte, além do nirvana e do samsara, para a unidade eterna da vida, possibilitando que a expressão búdica de uma iluminação que está além do tempo seja mais do que uma promessa, mas uma realidade efetiva em benefício de todos os seres. Um pouquinho quanto a isso, para daí nós fecharmos. O que é a iluminação de Buda e quando ela aconteceu? O que é a ascensão de Cristo e quando ela aconteceu? Será isso um símbolo? Será isso uma metáfora? Será isso uma passagem histórica? Por trás da história, da metáfora e do símbolo, há o silêncio. E, sugestivamente, nós estamos falando de uma voz do silêncio. Nós estamos falando, talvez, de que, mais do que absoluto e logos, mais do que para Brahman e um Brahman manifestado, existe um mistério. Mas esse mistério se possibilita expressar-se através de uma comunicação libertadora para cada um de nós. E através de cada um de nós, a nosso tempo, para todos os demais. Talvez, fora do tempo, naquilo que é a realidade sempre eterna, a iluminação de Buda, constantemente, acontece aqui e agora. E se um irmão, isso vai ser o fecho da Voz do Silêncio. Se um irmão alcança esta iluminação e retorna, isso continua presente em benefício de todos os seres. A iluminação de Buda não aconteceu há muitos séculos atrás, através de Siddhartha Gautama. Ela não acontecerá nesta ou em alguma vida futura através de cada um de nós. Ela continua acontecendo num espaço-tempo, além do espaço do tempo e da nossa visão pessoal de vida, mas a partir de uma fagulha que está aqui dentro de cada um de nós, que já é, que sempre foi, que é agora, aqui e agora, e que não tem rótulo, Siddhartha ou Buda, ou cada um de nós alcançando o Buda. No momento em que nada somos, com a ajuda daquele que sabe e pode, a iluminação é verdade viva. Como a Voz do Silêncio é livro vivo, em potência, mas se transforma em livro vivo, ativo, quando nós nos reunimos como irmãos espirituais formando esta sangha, quando nos unimos comungando do Dharma, que é um ensinamento, e quando, além de nós, nos permitimos que nesse espaço sagrado, esse amálgama triuno, Buda, Dharma,
Sangha se renove. Nós somos a possibilidade da renovação, não como personalidades, mas como almas. E as nossas almas, que recebem um presente por os seus méritos, de beber e ouvir da voz do silêncio, se abrem para a grande alma universal Alaya, o fazem para que esse momento, que é um rasgão no tempo e que perdura na eternidade, siga vivo, mantendo a teosofia, mais do que como uma palavra, uma sabedoria das eternidades viva, para acender esse mestre interno no coração e no peito de todas as pessoas que formam essa família, levando avante esta realidade que é o ser sacro, que sabe, o ser, de algum modo, é o silêncio na metáfora, que sabe que é a voz que fala como verbo, chit, num estado que é esse nosso estado de realidade, entre o ser e o não ser, além tempo, além espaço, além particularidade. Ananda. Que esse estado de paz, de bem-aventurança, de Ananda, percorra nossas existências e pulse viva através dessa sociedade, em todos os nossos pontos de trabalho, nos acompanhando nos próximos dias, neste evento de primavera e naqueles que sucederão nos anos seguintes, fazendo da promessa uma realidade de que a vida é una e se expressa através de cada um de nós. Paz a todos os seres. Paz a todos os seres. Obrigada, meu irmão, pela excelente abertura que você fez agora para a gente, esse presente. Muito bom mesmo, né? Começarmos assim a primavera com essas palavras que fortalecem a nossa vontade de seguir no caminho. Muito bom. Bom, minhas irmãs e meus irmãos, convidamos vocês para continuarem conosco nesses dias do Encontro da Primavera, amanhã e no domingo. O Otávio também estará presente conosco, né, Otávio, nesses dias. Amanhã presencialmente e no domingo via Zoom apenas, tá? Mas amanhã teremos também transmissão via Zoom. Otávio que fez a sua fala do shopping, né, Otávio? Muito obrigada pelo seu esforço aí. Estou quase chegando na cidade do Rio, estou a 60 quilômetros. Amanhã de manhã eu estou com vocês. Maravilha, que bom, meu irmão. Muito obrigada mesmo. Agradecemos imensamente a sua presença aqui, nos presenteando, né, com essa bela exposição. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, estamos nos aproximando do final, então vamos fazer o encerramento com o mantra da unidade de Annie Besant. Momento de recolhimento. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Estão encerrados os trabalhos desta sessão. Namastê. Boa noite. Até amanhã. Boa noite, minha Boa noite, meu irmão. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite, querido. Boa noite. Boa noite. Boa noite, irmão. Boa noite, prazer. Boa noite. Boa noite, Alice. Boa noite, Wilson. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.